Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto. E o Gravado na História de hoje traz a história de Luiz Gama, o maior abolicionista do Brasil. Vamos conhecer a história desse preto inspirador? Luiz Gama foi uma importante personalidade negra do Brasil na segunda metade do século XIX. Foi jornalista, poeta e um rábula de destaque, e usou a sua posição para denunciar e combater o racismo. É o patrono da cadeira número 15 da Academia Paulista de Letras. Lutou pelo fim da monarquia no Brasil, além de ter sido adepto do movimento abolicionista. Ajudou a libertar mais de 500 negros escravizados ao longo da sua vida. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome jamais citou, e da escravizada livre Luísa Marim, que, segundo ele, participou da Revolta dos Malês em 1835 e da Sabinada em 1837, e como consequência teve que fugir para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. Em 1840, com 10 anos, Luiz Gama foi levado por seu pai para o Rio de Janeiro e vendido ao negociante e alferes Antônio Pereira Cardoso para pagar uma dívida de jogo. Pelo fato de ser baiano, que tinha fama de ser insubordinado, o comerciante não conseguiu vendê-lo e o levou para sua fazenda no município de Limeira. Com 17 anos, Luiz Gama conheceu o estudante Antônio Rodrigues do Prado, hóspede da fazenda, que lhe ensinou a ler e a escrever. Em 1848, com 18 anos, sabendo que a sua situação era ilegal, uma vez que a sua mãe era livre, Luiz fugiu para a cidade de São Paulo e conquistou a sua alforria na justiça. Nesse mesmo ano, alistou-se na força pública da província, e ele permaneceu na corporação até o ano de 1854, quando um ato de insubordinação forçou a sua prisão e expulsão. Neste período, ele exerceu a função de copista e chegou a trabalhar num gabinete de delegacia. Em 1850, Luiz Gama casou-se com Claudina Gama, com quem teve um filho. Ainda em 1850, Luiz Gama tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco, mas a faculdade recusou a sua inscrição porque ele era negro, ex-escravizado e pobre. Mesmo hostilizado pelos professores e alunos, ele assistia às aulas como ouvinte. Mesmo sem ter se formado em direito, adquiriu conhecimentos que lhe permitiu atuar na defesa jurídica dos escravizados. Em 1856, tornou-se escriturário da Secretaria de Polícia da província de São Paulo. A partir da década de 1860, Luiz Gama iniciou a carreira como jornalista e tornou-se um dos grandes jornalistas da cidade de São Paulo. Ele trabalhou em vários jornais, tais como Diabo Coxo, Cabrião, Radical Paulista, Correio Paulista e Polichinelo. Publicou artigos e também atuou como tipógrafo. Luiz Gama era um defensor da República e um abolicionista radical. Ele usava sua posição como jornalista para defender as causas em que acreditava. Atribui-se a ele a introdução do jornal satírico em São Paulo, e ele assinava muitos dos seus artigos com pseudônimos. Entre as posições políticas de Gama, destacou-se o fato que ele se envolveu com a formação do Partido Republicano Paulista. Em 1869,
junto com Rui Barbosa, fundou o Jornal Paulistano. Ele foi um dos maiores abolicionistas do Brasil na segunda metade do século XIX e usou a sua posição e a sua influência para defender o fim da escravidão e auxiliar os negros escravizados. Ele manifestava sua oposição à escravidão em seus artigos jornalísticos. Participou de associações abolicionistas e foi uma figura engajada. A principal forma de atuação de Luiz Gama se deu por meio de sua atuação como rábula, isto é, como advogado sem formação acadêmica. Acredita-se que essas aulas, mais o trabalho na delegacia, tenha lhe dado o conhecimento necessário para que pudesse atuar. Ele anunciava os seus serviços nos jornais de São Paulo, incluindo nos que escrevia, e teve muito sucesso na defesa dos negros escravizados. Na justiça, Luiz Gama usava uma oratória impecável. Foi bem-sucedido em garantir a liberdade dessas pessoas ao demonstrar que a escravização dessas pessoas era ilegal à luz da lei de 1831 que proibia o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, também reforçou a atuação de Gama, permitindo que ele conquistasse a liberdade de mais de 500 pessoas. Participava de sociedades secretas como a maçonaria, que lhe ajudava financeiramente. Luiz Gama morreu relativamente novo, com apenas 52 anos, em 24 de agosto de 1882, por complicações causadas pela diabetes. Sua morte causou grande comoção, e fala-se que seu funeral atraiu quase 4.000 pessoas, o que correspondia a uma considerável fatia da população de São Paulo, que na época tinha 40.000 habitantes. E é com muito orgulho que o canal TQSP conta a história do maior abolicionista do Brasil. E é por isso que nós temos o orgulho em dizer que Luiz Gama tinha que ser preto. Muito obrigado por tudo que você representa na nossa luta, Luiz Gama. E se você gostou do Gravado na História, que contou a história do maior abolicionista brasileiro, o nosso querido Luiz Gama, então eu lhe convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.